Sejam bem-vindos, filhos prediletos de Maria, assim como ela nos chama carinhosamente. Vamos para a nossa formação do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. 19º dia. Tratado. Parágrafo 201. Artigo 2. A Santíssima Virgem e seus escravos por amor. 201. Eis, em seguida, os caridosos deveres que a Santíssima Virgem cumpre como a melhor das mães para com seus fiéis servos, que a ela se deram como indiquei, conforme a figura de Jacó. Primeiro, ela os ama. Eu amo aqueles que me amam. Provérbio 8:17. Ela os ama primeiro, porque é sua verdadeira mãe. Ora, uma mãe ama sempre seu filho, o fruto de suas entranhas. Segundo, ela os ama por reconhecimento, pois que eles efetivamente a amam como sua boa mãe. Terceiro, ela os ama porque, sendo predestinado, Deus os ama. Amei Jacó, porém aborreci Esaú. Romanos 9:13. Quanto ela os ama porque eles se lhe consagraram e porque são sua partilha e herança. 202. Ela os ama eternamente e com mais ternura que todas as mães juntas. Acumulai, se puderdes, num só coração materno, por um filho único, todo o amor natural que todas as mães deste mundo têm por seus filhos. Sem dúvida, esta mãe amaria muito esses filhos. É verdade, entretanto, que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Ela não os ama somente com afeição, mas também com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo, como aquele de Rebeca por Jacó, e muito mais. Eis o que esta boa mãe, da qual Rebeca era apenas a figura, faz com o fito de alcançar para os seus filhos a bênção do Pai Celestial. Primeiro, ela espreita como Rebeca as ocasiões favoráveis de lhe proporcionar algum bem, de os engrandecer, de o enriquecer. Ela vê claramente em Deus todos os bens e males, as boas e más fortunas, as bênçãos e maldições divinas. Por isso, já de longe, dispõe-se as coisas para isentar seus servos de todo mal, e cumula de todos os bens, de sorte que, se há um bom proveito a alcançar em Deus pela fidelidade de uma criatura em algum alto emprego, é certo que Maria o conseguirá para algum de seus filhos, e lhe dará a graça de chegar ao fim com fidelidade. Diz um santo: ela lhes dá bons conselhos como Rebeca a Jacó. Meu filho, segue-me meus conselhos. E entre outros conselhos, ela sugere levar-lhe 2 cabritos, isto é, seu corpo e sua alma. Dê-lhes consagrar para que ela prepare um manjar agradável a Deus, de fazer tudo que Jesus Cristo, seu Filho, nos ensinou, pela palavra e pelo exemplo. Se não é diretamente que lhes dá seus conselhos, falo pelo ministério dos anjos, para os quais constituiu o maior prazer e a maior honra a obedecer a menor de suas ordens para descer à terra e auxiliar seus fiéis servos. 205. Quando lhe levamos a consagração, quando os levamos e consagramos nosso corpo e nossa alma com tudo que deles depende, sem nada executar, que faz esta boa mãe? O mesmo que fez outrora Rebeca aos 2 cabritos que Jacó lhe trouxe. Primeiro, mata-os, tirando-lhe a vida do velho Adão. Segundo, escorcha-os e os despoja da pele natural, das inclinações naturais, do amor próprio, da vontade própria e de todo apego à criatura. Terceiro, purifica-os de toda mancha, sujeira e pecado. Quarto, prepara-os ao gosto de Deus, para a sua maior glória. Ninguém como ela conhece perfeitamente este gosto divino e esta maior glória do Altíssimo. Portanto, só ela pode
sem se enganar, aprontar e preparar nosso corpo e nossa alma, de acordo com esse gosto infinitamente elevado e esta glória infinitamente oculta. Esta boa mãe, depois de receber a oferenda perfeita que lhe fizemos de nós mesmos, de nossos próprios méritos e satisfações pela devoção que te falei, depois de nos ter despojado de nossos antigos hábitos, limpando-nos, nos torna dignos de aparecer diante de nosso Pai Celeste. Ela nos cobre com as vestes limpas, novas, preciosas, perfumadas de Esaú, o primogênito, isto é, de Jesus Cristo, seu Filho, daquelas vestes que ela conserva em tua casa, ou por outra em seu poder, pois que é tesoureira e dispensadora universal dos méritos e virtudes de seu Filho Jesus Cristo, dons que ela dispensa e comunica a quem quer, quando quer, como quer e enquanto quer, como já vimos acima. Ela rodeia o pescoço e as mãos de seus servos com o pelo dos carneiros mortos e escorchados, quer dizer, ela os reveste dos méritos do valor de suas próprias ações. Ela mata e mortifica, em verdade, tudo o que eles têm de impuro e imperfeito em suas pessoas, mas não perde nem dissipa o bem que neles a graça já realizou. Pelo contrário, guarda e aumenta para lhes ornar e fortalecer o pescoço e as mãos, isto é, para que eles tenham força para carregar o jugo do Senhor, que se carrega ao pescoço, para fazerem grandes coisas que redundem na glória de Deus e na salvação de seus irmãos. Terceiro, ela põe um novo perfume e uma nova graça nessas vestes e ornamentos, pelo contato de suas próprias vestes, seus méritos e suas virtudes, que elas, ao morrer, lhe legou em testamento, como diz uma santa religiosa do século XVIII, morta em odor de santidade, e que o soube por revelação, de modo que todos os seus servidores, seus fiéis servos e escravos, ficam duplamente vestidos com as vestes dela e com as de seu filho. Por isso, eles não têm que recear o frio de Jesus Cristo, branco como a neve, que os réprobos completamente nus e despojados dos méritos de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem não poderão suportar. Quinto, ela consegue-lhes, enfim, a bênção do Pai Celeste, se bem que eles sejam segundos, os filhos adotivos, portanto não devessem recebê-la. Por essas roupas novas, preciosas e odorosas, com seu corpo e sua alma bem preparados e dispostos, eles se aproximam confiantes do leito de repouso do Pai Celeste. Este ouve o reconhece pela voz, a voz do pecador, toca-lhes as mãos cobertas de pelos, aspira o perfume de suas vestes e se desprende. Come alegremente o que Maria lhe preparou, e neles reconhecendo os méritos e o bom odor de seu filho e de sua Mãe Santíssima. Primeiro, dá-lhe sua dupla bênção, bênção do orvalho do céu, isto é, a da graça divina, que é a semente da glória. Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus, bênção da fertilidade da terra. Em outras palavras, que este bom Pai lhes dá seu pão cotidiano e uma abundância suficiente de bens deste mundo. Falo, senhores, seus outros irmãos, os reprovados, embora esta primazia nem sempre transpareça neste mundo que passa num instante, no qual dominam muitas vezes os reprovados. Primazia é, no entanto, verdadeira e será manifestada por toda a eternidade, no outro mundo, onde os justos, como diz o Espírito Santo, dominarão e comandarão as nações. Sua Majestade, não contente de abençoá-los em suas pessoas e em seus bens, abençoa ainda todos que eles abençoarem. Amaldiçoa todos que amaldiçoarem e perseguirem. Segundo, ela os mantém. O segundo dever de caridade que a Santíssima Virgem exerce para com seus fiéis servos é provê-los de tudo para o corpo e para a alma. Ela lhes fornece as vestes duplas, como acabamos de ver,
Dá-lhes de comer os manjares mais finos da mesa de Deus. Dá-lhes o pão da vida que ela formou. Meus queridos filhos, lhe diz ela, sob o nome da sabedoria, enchei-vos de meus frutos, isto é, de Jesus, o fruto de vida, que o pus no mundo para vós. Vinde, lhes repete, comendo meu pão, que é Jesus, e bebei do meu vinho do seu amor, que para vós preparei com o leite de meus seios. Como é a tesoureira dispensadora dos dons das graças do Altíssimo, ela toma uma boa porção, a melhor para alimentar, sustentar seus filhos e servos. Eles são fortalecidos com o pão vivo, embriagados com o vinho que gera virgens. São levados ao seio e têm tanta facilidade em carregar o jugo de Jesus Cristo que quase não lhe sentem o peso, graças ao óleo da devoção com que ela o faz apodrecer. Ela os conduz. 209. O terceiro bem que a Santíssima Virgem faz aos seus fiéis servos é conduzi-los e dirigi-los conforme a vontade de seu filho. Rebeca conduzia o pequeno Jacó e de vez em quando lhe dava bons conselhos, e deu-los tanto para ele atrair as bênçãos de Isaque, como para subtrair-se a fúria de Esaú. Maria, a estrela do mar, guia todos seus fiéis servos ao bom porto. Mostra-lhes os caminhos da vida eterna. Desvia dos passos perigosos. Leva-os pelas mãos na senda da justiça. Sustém-nos quando estão prestes a cair. Levanta-os quando caíram. Repreende-os como mãe caridosa, quando comete alguma falta, e até às vezes os castiga amorosamente. Um filho que obedece a Maria pode acaso errar o caminho que leva à eternidade? Seguindo-a, não vos extraviareis, de São Bernardo. Não temais que o verdadeiro filho de Maria se deixe enganar pelo demônio e venha cair em alguma heresia formal, onde se manifesta a mão condutora de Maria. Aí não se encontraram nem o espírito maligno com suas ilusões, nem os hereges com seus sofismas. Quarto, ela os defende e protege. O quarto favor que a Santíssima Virgem presta aos seus filhos e fiéis servos é defendê-los e protegê-los de seus inimigos. Rebeca, por seus cuidados e por sua habilidade, livrou Jacó dos perigos que o ameaçavam, particularmente da morte que lhe jurara. Esaú, e que no auge da raiva e inveja que o dominavam, ele teria levado a termo, como outrora Caim a seu irmão Abel. Maria, a mãe misericórdia dos predestinados, abriga sob suas asas sua proteção, como uma galinha aos pintinhos. Ela lhes fala, abaixa até eles, condescendente para com suas fraquezas, protege-os contra as garras do gavião e do arbutre, acompanha-os como um exército em linha de batalha. Pode um homem garantido por um exército de 100.000 soldados ter receio de seus inimigos? Menos ainda há de recear um servo fiel de Maria, rodeado que está da proteção e força de sua Mãe Santíssima. Esta mãe e princesa poderosa enviaria antes batalhões de milhares de anjos em socorro de um só de seus servos, para que se não dissesse que um servo fiel de Maria, que a ela se confiou, sucumbiu à malícia, ao número e à força do inimigo. Quinto, ela intercede por eles. O quinto, enfim, e o maior bem que a amabilíssima Maria proporciona a seus filhos devotos é interceder por eles junto de seus filhos, apaziguá-lo por suas preces, uni-los a ele por um forte elo e para ele os conservar. Rebeca mandou a Jacó se aproximar-se do leito de Isaque, e o ancião tateou as mãos e os braços do filho. Abraçou-o, beijou com alegria, mostrando-se contente e satisfeito com o assé-pipe que Jacó lhe apresentava, e ao aspirar com extrema satisfação o perfume que se evolava das vestes de Esaú, exclamou: Eis que o cheiro de meus filhos é como o cheiro de um campo florido que o Senhor abençoou. Este campo florido, cujo odor encanta o coração do Pai, outro não é
que o odor das virtudes e dos méritos de Maria, que é um campo cheio de graça, no qual Deus Pai semeou, qual grão de trigo dos eleitos, o seu Filho único. Ó, bem-vindo é junto de Cristo, Pai do futuro século, um filho que recende o bom odor de Maria, e quão pronta e perfeitamente lhe fica unido, já o demonstramos longamente. 212. Além disso, depois de cumular de favores seus filhos e servos fiéis, Maria Santíssima lhe obtém a bênção do Pai Celestial e a união com Jesus Cristo. E mais, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Ela os guarda, por eles vela constantemente, para que não percam a graça de Deus e não caiam nas armadilhas do inimigo. Detém os santos em sua plenitude e ajuda-os a preservar até o fim, como já vimos. Aí está a explicação desta grande e antiga figura da predestinação e da condenação. Figura tão desconhecida e tão cheia de mistérios. Terminamos aqui o 19º dia do tratado. Vamos agora às orações. Ladainha do Espírito Santo. Saudação a Nossa Senhora.
Salve Maria! Entramos agora na primeira semana dos exercícios espirituais, no conhecimento de Nossa Senhora.